Olá pessoal, vamos para mais uma teleaula. Parabéns para vocês que já se organizaram aí com os materiais, né, para aprender um pouquinho mais. Então, vamos agora para a 21ª aula e aí discutir um pouquinho de um assunto que vocês já conhecem também, né, que é fazer uma análise aí das tirinhas. Né? Não somente as tirinhas, hoje a gente vai analisar um pouquinho mais, mas a gente também vai fazer uma retomada de concordância verbal e da linguagem verbal e não verbal, que são recursos estilísticos utilizados bastante neste gênero textual. O que provoca o humor na tirinha abaixo? Então, nós temos aqui uma tirinha, né, vocês podem ver aí, bem famosa, né, feita pelo Maurício de Souza, né, mais uma situação aí envolvendo a Mônica. Então, no primeiro quadrinho, o que a gente tem? Tem a figura do Cebolinha e da Mônica, e o Cebolinha está fazendo ali uma espécie de bullying, digamos assim, né, com a Mônica. O que ele diz lá? Ele diz, Golducha, dentuça, Mônica baixinha. Aí vocês observem bem as expressões faciais da Mônica, as caretas que ela faz ali ao escutar isso. No segundo quadrinho a gente tem ela bastante irritada, como vocês podem ver, e ela diz para ele, calma aí. Ele tenta fugir dela, né, mas ela se agarra ali na camiseta dele e ele fala, eita! E aí, no último quadrinho, a gente tem a Mônica se vangloriando, dizendo assim, você se esqueceu de falar linda, inteligente e poderosa. Né? Então, a tirinha aí é um gênero textual que traz a questão do humor, conforme a gente viu. Né? Ali vocês têm os balões que indicam a fala dos personagens, né? A linguagem verbal. Temos as imagens, os desenhos, as expressões faciais, que são possíveis de fazer uma leitura também, né? Que são aí os elementos da linguagem não verbal. Vamos fazer algumas questões para retomar aí um pouquinho desse conteúdo. Vou pedir para vocês marcar um X na alternativa que apresenta o elemento causador do humor na tirinha que lemos. Primeira afirmativa, a gordofobia é feita por Cebolinha? Segunda afirmativa, o equilíbrio emocional demonstrado por Mônica no último quadrinho. Um tempinho para vocês pensar. Vamos ver então quem acertou, pessoal, essa questão? Olha lá, então quem marcou um X lá na alternativa que diz o equilíbrio emocional demonstrado por Mônica no último quadrinho. Né? Então vejam, a Mônica, ela, apesar de ter tido ali, né,
uma atitude um pouco agressiva com Cebolinha, mas no último quadrinho ela, né, levou na brincadeira, demonstrou ter um equilíbrio emocional, deixa pra lá, né, esqueceu de falar ali as minhas qualidades, os meus adjetivos, que são ali no caso qualidades positivas, né, então tudo bem, está perdoado. Isso tudo a gente sabe por conta das expressões faciais, dos desenhos ali, das imagens, né, que estão, a linguagem não verbal aí presente nessa tirinha. Então, as tirinhas têm algumas características também enquanto gênero textual, né? Então, dentre elas são histórias em quadrinhos menores, geralmente, ocupam um volume menor. Há a presença de críticas sociais, em alguns casos, né? Nesse caso aqui a gente tem uma crítica com relação à questão da gordofobia, né? Que é quando as pessoas são desrespeitadas por conta de estarem aí com excesso de peso. Geralmente as tirinhas são publicadas com regularidade, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui no Maurício de Souza, ele está sempre publicando tirinhas regularmente. As tirinhas também são divulgadas em meios de comunicação como jornais, revistas, sites, mídias sociais, entre outros. E, geralmente, as tirinhas são autoexplicativas, são de fácil compreensão para o leitor, certo? Aqui a gente tem mais um desenho, né? Temos 2 quadrinhos aqui, certo? Mais um exemplo aí de desenho de linguagem não verbal misturado com linguagem verbal. E aí vocês têm ali uma pessoa, digamos assim, né? Uma imagem, uma ilustração de um pedaço, na verdade, de um mapa, ilustrando o que poderia ser uma pessoa, escrito China, pintada de vermelho, né? E aí a gente tem um termômetro na boca, né, dessa possível pessoa em formato aí de mapa, né, uma caricatura, digamos assim, né? E ali vocês têm um doutor dizendo: seu diagnóstico indica que são 2 as doenças que te acometem: o coronavírus e a xenofobia. Xenofobia talvez é uma palavra nova para alguns de vocês, né? Para alguns não, alguns já sabem o que significa. E na sequência a gente tem ali um grupo de pessoas dizendo ali: fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego. E embaixo a indicação, né, da pessoa que elaborou aí essa charge. Bom, e agora? Como que a gente interpreta, né, essa charge? A gente tem que pensar lá nos elementos verbais e nos elementos não verbais. Percebam que ali a imagem do mapa transformado em pessoa, é uma forma de caricatura, é bastante expressivo, né? Identifica bastante ali a intencionalidade da pessoa que elaborou, do autor que elaborou a charge. E o que é xenofobia, afinal de contas? Então, vocês já ouviram falar que xenofobia é uma forma de preconceito, possivelmente, de discriminação a determinados povos, né? Como que isso se caracteriza no nosso Código de Leis? Então, existe uma lei ali, número 7.716, publicada em 5 de janeiro de 1989. Então, já é uma lei bem antiga. E o que diz essa lei? Diz o seguinte: que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Procedência nacional é o quê? Eu sou de determinado país, né? De repente eu sou lá da Síria, sou da Bolívia, da Venezuela, e acabo sofrendo preconceito por conta de pertencer a essa nacionalidade. Então isso caracteriza o quê? Se alguém me magoar por conta disso, né, eu posso também processar essa pessoa pelo crime de xenofobia. Então, a gente aqui, vamos retomar as características das charges. Né? A gente já havia estudado charge aí numa aula anterior, então é interessante fazer uma retomada aí dos elementos que a compõem. Nós estudamos na aula 19, né? A fim de verificarmos as diferenças entre as charges e as tirinhas, porque vocês vão falar: professora, mas é muito parecido, né? Existem desenhos, existem ali frases, né, da linguagem verbal, não verbal, nos dois. Então, quais são as diferenças entre os dois? As charges, pessoal, elas têm algumas características assim. Geralmente são utilizadas para fazer críticas políticas, né, ou econômicas a determinada nação. Então, a charge ela tem uma característica mais de macrosistema econômico e político.
né? Diferente das tirinhas, que as tirinhas abordam ali uma situação cotidiana do dia a dia, apesar de que a charge também vai abordar situações cotidianas, né? Mas digamos assim que as tirinhas são questões sociais e culturais mais do dia a dia ali, mais, digamos, informais. Né? E já a charge, ela requer do leitor, para que ele compreenda, né, qual a intencionalidade ali de quem elaborou a charge, ela requer desse leitor um conhecimento de mundo extraverbal mais no campo político e econômico do país, certo? Aí, não só a nível nacional, como a nível internacional também, dependendo da charge. Também a charge conta com a presença da sátira, do humor. Né? Então, a sátira é você tirar sarro, né? Você faz ali, você satiriza determinada situação, né? Transforma numa situação cômica, né? Então, satirizar tem esse viés de tiração de sarro e carregado de humor também, né? Apresenta a linguagem verbal e não verbal e exige um conhecimento de mundo extraverbal, que é o que está além ali, né, das imagens e dos discursos, ok? Mais um exercício para a gente ver se fixou esses conceitos. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira afirmativa. As charges trazem uma notícia explicando onde, quem, o que e quando aconteceu. Será que isso é característica de charge, pessoal? Segunda proposta. As charges e as tirinhas apresentam humor, porém a primeira apresenta sátira às situações políticas e econômicas, que requerem um conhecimento extraverbal, enquanto as tirinhas são mais autoexplicativas. Um tempinho para vocês pensarem.
Então, pessoal, vamos ver quem acertou essa questão, marcou um F para a primeira afirmativa, né? Porque é falsa a alternativa que diz o quê? Que as charges trazem uma notícia explicando onde aconteceram os fatos, quem ou que estava envolvido, né? E quando. Isso é característica da notícia, mas não da charge, né? Então, essa questão é furada. Agora, a próxima frase é verdadeira. Então, quem marcou um V para essa alternativa segunda, que diz lá, as charges e as tirinhas apresentam humor, porém a primeira, né, a charge, apresenta sátira às situações políticas e econômicas, que requerem um conhecimento extraverbal, enquanto as tirinhas são mais autoexplicativas, né, pessoal? Então, parabéns para quem acertou essa questão, e vamos para mais um exercício aqui. Observe o artigo de lei que tipifica o crime de xenofobia. Serão punidos na forma desta lei. Questão 1. O verbo presente nesta frase está em qual tempo e modo? Alternativa A. Presente do modo indicativo. B. Pretérito perfeito do modo indicativo. C. Pretérito imperfeito. Ou D. Futuro do presente. Um tempo para vocês pensarem essa resposta. Marquem um X, vamos lá. Então, vamos ver quem acertou a mais essa questão. Olha lá. Quem marcou a letra D? Futuro do presente, né? Serão punidos. O verbo ser está no futuro. Se fosse para a gente conjugar, ficaria eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Né? Então, as pessoas que cometerem o crime de xenofobia serão punidas. Né? Percebam que a maioria dos códigos de lei trazem ali os verbos no futuro do presente, em especial quando se refere às punições, às sanções previstas
nos artigos de lei, nos parágrafos, nos incisos, nas alíneas, conforme vimos aí em aulas anteriores. Certo, pessoal? Então, vamos aqui agora ver mais um exercício aqui para verificar se estamos conseguindo fixar aí os conteúdos. Observe o artigo de lei que tipifica o crime de xenofobia. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, né, e por aí vai. Questão 2. O verbo ser está no plural e no futuro do presente. O sujeito simples a que ele se refere é. Então, qual é o sujeito desta frase? Alternativa A, os crimes. B, a discriminação. C, o preconceito. Ou D, a raça. Um tempo para pensar. E aí, pessoal, quem acertou essa? Quem marcou a letra A? Os crimes é o sujeito da frase, né? A gente tem aqui, ó. Se a gente invertesse essa frase e colocasse o sujeito na ordem direta da língua portuguesa, o que diz a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Então, se nós colocássemos o sujeito na frente, como que ficaria? Na frase, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. Nós inverteríamos, né? Começaríamos a frase pelo sujeito. Então, ficaria, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, vírgula, serão punidos na forma desta lei. Certo? Faríamos aí uma inversão, né? Por que o legislador opta, às vezes, por colocar ali, no início dos parágrafos únicos, né, dos artigos de leis, o verbo ser no futuro, ali, nesse caso, né? Por que será que ele opta por não colocar o sujeito e começar já pelo verbo ser? Observem ali que na sequência do verbo ser vem a palavra punidos, que se refere à punição, né? Então, para enfatizar a ideia de que existe sim punição prevista, né, na legislação brasileira para casos de xenofobia. Então, não podemos aí utilizar palavras ofensivas às pessoas que são estrangeiras, que vêm de outro país, né, para evitarmos aí de estarmos contrariando aí o Código Penal, os artigos de lei que deliberam sobre isso, certo? Então, a concordância do verbo ser, quando antes vier um dos artigos, o, a, os, as, em frente ao substantivo. O que é isso? Vamos brevemente aqui retomar o verbo ser, né? Porque o verbo ser, ele requer um pouco mais de cuidado, né? Não só para a gente aprender as concordâncias quando formos utilizar esse verbo, né? Como também para a gente evitar de cometer erros na escrita, na fala e etc. Então, olha lá.
Os Estados Unidos são uma potência. Mesmo assim, estão morrendo mais de 2.000 pessoas por dia devido ao novo coronavírus. Esses dias nós vimos que só na cidade de Nova York foram 2.400 mortes. Então, vejam, os Estados Unidos, professor, é um país só. Como que você coloca o verbo ser no plural? Como que você diz os Estados Unidos são uma potência? O correto não seria os Estados Unidos é uma potência? O que diz a regra com relação a isso? Se eu coloquei o os, que é o artigo definido, na frente desse substantivo próprio, na frente do nome do país, Estados Unidos, se eu coloquei o os, então o verbo ser necessariamente deverá ir para o plural. Então eu digo, os Estados Unidos são, ok? Agora, se eu não colocar o os na frente, eu posso começar a frase somente com o nome do país, com o substantivo próprio Estados Unidos. Então, não colocando o os na frente, não colocando aí o artigo definido na frente, eu fico lá só com o nome do país já no início da minha frase, que é o segundo exemplo aqui. Estados Unidos é uma potência. Mesmo assim, estão morrendo mais de 2.000 pessoas por dia devido ao novo coronavírus. Vejam, então, a diferença entre a primeira e a segunda frase. Na primeira, eu coloquei o os na frente e fiz a concordância verbal com o verbo ser no plural. Os Estados Unidos são uma potência. Na segunda, eu tirei o determinante, eu tirei ali o artigo definido, os, e comecei só com Estados Unidos. Nesse caso, só está o nome do país, então eu faço no singular. O verbo ser fica Estados Unidos é uma potência, certo? Então, a concordância do verbo ser na indicação das horas também vai seguir uma regra que não é difícil de entender. Por quê? Porque a gente tem lá, agora é 1 hora. 1 hora está no singular, então agora é 1 hora. Agora, se é mais de uma, eu digo agora são 2 horas, certo? Então, a gente tem aqui essas especificidades do uso do verbo ser. Essa é uma das regras. A gente tem várias outras regras que a gente vai estudando aí, ao longo do tempo, nas aulas de língua portuguesa. Vamos fazer uma breve revisão aí da classificação dos sujeitos, certo? Então, nós temos sujeitos simples, compostos, indeterminados e ocultos. Então, alguns exemplos aqui só para a gente retomar brevemente esse conteúdo, que já é familiar para muitos de vocês. Então, na primeira frase, eu trouxe um exemplo de sujeito simples ali. O colega fez bullying gordofóbico com a menina, por isso foi expulso do time. Qual que é o sujeito, então? Eu tenho, a partir do verbo fazer, a flexão verbal ali está fez, eu posso conversar com esse verbo e descobrir quem é o sujeito se eu tenho ainda alguma dúvida de como descobrir o sujeito da frase. Então, quem fez o bullying gordofóbico? Resposta, o colega. O colega só tem um núcleo nesse sujeito, que é o substantivo colega. A gente considera só uma palavra central ali que a gente chama de núcleo do sujeito. Então, quando só tem um núcleo no sujeito, esse sujeito ele é considerado simples. Agora, na frase seguinte, a gente tem um exemplo de sujeito composto. Composto por 2 núcleos, olha lá. Os professores e pedagogos alertam sobre o cybercrime. Lembram que cybercrime é quando a gente comete crimes nas redes sociais, nos ambientes virtuais. Então, se eu ofendo uma pessoa ou se eu escrevo coisas que não são verdadeiras a respeito dessa pessoa e isso possa, de alguma forma, prejudicar a pessoa, prejudicar a sua moral, a sua idoneidade moral, a sua conduta, enfim, eu posso responder por cybercrime. Até se eu resolvo publicar uma foto de um colega, às vezes é comum os adolescentes fazerem isso, pegam uma foto em que o colega estava lá dormindo, uma foto em que ele estava numa situação que ele não gostaria nem que a foto fosse tirada e muito menos publicada. E para fazer uma zoação, publica lá a foto no Facebook, dizendo parabéns, chegou o seu dia, e às vezes a pessoa se sente ridicularizada, não gosta daquela foto, então cuidado que isso incorre aí num cybercrime. Cuidado para não estar respondendo um processo e incorrer numa possibilidade de pegar uma medida socioeducativa. Por quê? Porque a gente não pode divulgar a imagem das pessoas nas redes sociais se a pessoa não autorizou expressamente essa divulgação, em hipótese alguma, certo? Então temos que tomar cuidado para não infringirmos a lei, não cometermos esse tipo de crime que é o cybercrime.
Então, os professores e pedagogos sempre alertam, né? Ai, professora, eu não lembro mais como é que eu descubro o mesmo sujeito? Eu converso com o verbo. Né? Quem alertam sobre o cybercrime? Resposta, os professores e os pedagogos. Então, se eu tenho aqui dois núcleos, né, são dois substantivos, professores e pedagogos, então eu tenho que essa frase tem um sujeito composto por dois núcleos. Temos também os sujeitos que são indeterminados. Quando eu não sei quem praticou a ação do verbo. Pode ser ele, pode ser ela, podem ser eles ou podem ser elas. Se isso não estiver explicitado na frase, não está escrito na frase, então eu tenho um sujeito indeterminado. Né? Então eu trouxe um exemplo ali, ó, alertaram sobre o cybercrime. Quem alertaram? Pode ser eles, o sujeito dessa frase, mas também pode ser elas. Está indeterminado para mim, né? Não sei o gênero desse sujeito, se é feminino ou masculino. Por isso que ele é chamado de sujeito indeterminado. E eu trouxe uma breve revisão aqui dos sujeitos ocultos. Né? Então, no primeiro exemplo, fiquei em casa assistindo às aulas. Quem fiquei em casa? A qual pessoa se refere, né, o sujeito dessa frase? Então, eu conversando com o verbo quem fiquei em casa, eu descubro que é eu fiquei em casa. É porque a flexão verbal só admite a primeira pessoa do singular ali, no caso, eu. Só que esse eu não está escrito, ele não está explicitado nesta frase. Então, a gente chama de sujeito oculto, ele está escondido, digamos assim, né? E no segundo exemplo, fomos ao supermercado de máscara, né? Agora já é uma legislação, né? O uso da máscara já se tornou aí assunto de decreto legislativo, então todos temos que cumprir a lei para não cometer atos infracionais. Então, dentre esses atos, utilizar as máscaras em locais públicos, né? Já é uma determinação aí da maioria das cidades no nosso país. Então, na frase, fomos ao supermercado de máscara, eu pergunto quem fomos, para descobrir o sujeito. Só que o sujeito não está explícito e eu sei que é nós. Né? Pela flexão do verbo, eu sei que o sujeito é nós fomos ao supermercado. Então, primeira pessoa do plural, portanto, mas está escondido, está oculto. Por isso, eu vou chamar de sujeito oculto. Né? Não existe outra possibilidade, que às vezes é comum confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado. Vejam a diferença. No sujeito indeterminado, eu não sei se é ele ou ela, ou eles ou elas. Né? Se eu disser, foi ao supermercado de máscara. Pode ter sido ele, mas também pode ter sido ela. Por isso que é indeterminado. Agora, é diferente de eu dizer, fui ao supermercado. Porque esse fui não está indeterminado o sujeito. Eu sei quem é o sujeito. O sujeito sou eu, por causa da flexão verbal. Primeira pessoa do singular. Então, fui ao supermercado, sujeito oculto. Eu. Fomos ao supermercado, sujeito oculto, nós. Não resta dúvida. Só pode ser o eu, no fui ao supermercado, e só pode ser o nós, no fomos ao supermercado. Agora, já em outras situações em que existe a possibilidade de ser ele ou ela, eles ou elas, aí sim é indeterminado. Certo, pessoal? Uma breve revisão, né? Vamos fazer um exercício aqui agora. Complete as lacunas da frase, marcando um X na resposta correta. Você se esqueceu de falar linda, inteligente e poderosa. Retomando lá a tirinha, né, do Cebolinha e da Mônica. O sujeito dessa frase é você. Esse sujeito, aí tem uma lacuna, pois apresenta apenas um núcleo. Então, esse sujeito é o quê? O que vocês preencheriam nesta lacuna? Alternativa A, simples. B, composto. C, indeterminado. Ou D, oculto. Um tempinho para vocês pensarem.
Vamos ver então se você acertou a mais essa questão, olha lá. Então quem marcou o sujeito simples, letra A como alternativa correta, parabéns. A gente viu que aqui é um sujeito simples, né? Só tem um núcleo, que é a palavra você, na frase você se esqueceu de falar, linda, inteligente e poderosa. Então, sujeito simples, parabéns, ok? Vamos para o segundo exercício. Complete as lacunas da frase, marcando um X na resposta correta. O coronavírus e a xenofobia são duas doenças diagnosticadas. Esse sujeito é, pois apresenta dois núcleos. E agora? Será que é um sujeito simples, alternativa A, B, composto, C, indeterminado ou D, oculto? Um tempinho. Então, pessoal, quem acertou a questão anterior marcou a resposta correta, a letra B. Né? Vejam que a frase tem dois núcleos do sujeito, que é coronavírus e xenofobia. Então, foram aí as duas doenças, digamos assim, diagnosticadas, né? Dois núcleos do sujeito composto, portanto, certo? Eu agora vou propor para vocês fazerem aí mais um treinamento da escrita, né? Então, agora a gente vai fazer uma transcrição. Mas é uma transcrição diferente daquela transcrição radiofônica que vimos em aulas anteriores. Né? Agora nós vamos fazer a transcrição de uma tirinha, né? Então vocês vão imaginar assim, pensem que eu não consigo ver por alguma razão, vendar os meus olhos, né? Eu não consigo enxergar a tirinha do Maurício de Souza. Né? Então, como que vocês vão fazer para me contar tudo o que vocês observam nesta tirinha? Todos os elementos que estão ali, os desenhos, que são a linguagem não verbal,
todos os discursos que estão ali, a linguagem verbal dentro dos balões, tudo isso de alguma forma vocês vão ter que me contar que está presente para que eu possa compreender quais foram os recursos utilizados para elaborar essa tirinha, certo? Então vocês vão fazer essa transcrição para treinar aí. Então olha lá, a gente tem aqui a tirinha, né? Então no primeiro quadrinho, quais são os elementos que a gente vê aí em termos de desenhos, de imagens, quais são as palavras que estão dentro dos balões. Temos o segundo quadrinho, observem bem qual é a ação, a reação da Mônica com o Cebolinha, como que a gente pode explicar no texto escrito isso para o leitor, né, as expressões faciais, os gestos. No terceiro quadrinho também qual é a forma ali como a Mônica se comporta, né, como que ela coloca a mão na cintura, a outra mão na cabeça, enfim. Então vocês procurem detalhar ao máximo, fazer aí essa transcrição. Certo? Então, a atividade é essa, né? O exercício final. Vocês vão fazer aí uma transcrição da tirinha de Maurício de Souza para o texto escrito. Então, um tempo para fazer esse exercício de escrita.
Então, pessoal, espero que tenha dado tempo, né, de vocês pensarem aí como fazer esse exercício, de repente de terem escrito a transcrição da tirinha da Mônica ali, do Maurício de Souza. E o ideal seria agora vocês pedir para alguém da família ler a transcrição que fizeram, né, para vocês perceberem se faltaram alguns elementos, né, se de repente o fato de vocês terem deixado de lado algum detalhe de alguma imagem ou de algum discurso que estava presente na tirinha, de repente dificulta o entendimento para o leitor, né, ou se ficou completinho, se não faltou mais nada, né, é um exercício de treinamento. Então, agradeço bastante a participação de todos vocês, espero que tenham aí contribuído aí com os conceitos, né, do campo da charge, das tirinhas, né, e das análises de concordância. E muita gratidão por terem participado de mais essa aula, né, e continuem em casa.